fisioterapia é uma das profissões mais importantes da área da saúde. Seu principal objetivo é prevenir, tratar e reabilitar alterações do movimento e da capacidade funcional das pessoas, ajudando então estes pacientes a recuperar sua independência, aliviar a dor e melhorar sua qualidade de vida. O fisioterapeuta atua em todas as fases deste cuidado. Ele pode acompanhar desde um recém-nascido com dificuldades no desenvolvimento até um idoso que necessita recuperar a mobilidade. O fisioterapeuta também participa da reabilitação de pacientes após cirurgias, acidentes, doenças neurológicas, problemas respiratórios, lesões esportivas, doenças cardiovasculares e até em pessoas que permaneceram longos períodos internadas em unidades de terapia intensiva. Muitas pessoas, no entanto, imaginam que a fisioterapia sirva apenas para tratar dores nas costas ou recuperar fraturas. No entanto, a realidade da sua atuação é muito mais ampla. O fisioterapeuta trabalha também na prevenção de doenças, na orientação postural, na promoção da saúde, no acompanhamento de gestantes, atletas e pessoas com deficiência, contribuindo então para que cada paciente alcance o máximo de sua capacidade física e funcional. No Brasil, devemos ressaltar, o fisioterapeuta é um profissional de nível superior. A sua formação ocorre após um curso universitário de graduação. Ele geralmente dura 5 anos. E neste curso ele estuda anatomia, fisiologia, biomecânica, neurologia, ortopedia, cardiologia, pneumologia e diversas outras áreas da saúde. Além desta sólida formação teórica, ele realiza estágios supervisionados em hospitais, em clínicas, em centros de reabilitação e unidades de atenção básica. Após a graduação, muitos profissionais buscam especialização, buscam mestrado e doutorado, aprofundando, então, seus conhecimentos em áreas cada vez mais específicas. Com o aumento da expectativa de vida, do número de doenças crônicas e da prática frequente de atividades físicas, a fisioterapia tornou-se cada vez mais indispensável para a sociedade. Mais do que tratar doenças, ela ajuda as pessoas a viverem com mais autonomia, segurança e qualidade de vida. É exatamente sobre essa profissão, sobre a sua importância para a saúde, discutindo os avanços da fisioterapia moderna, que conversaremos no programa de Medicina e Ciência de hoje. O programa de Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de receber o Dr. Matheus Lamari, fisioterapeuta, que vai nos explicar vários aspectos de uma época extremamente importante, época de Copa do Mundo. Inicialmente, gostaríamos de perguntar ao Dr. Lamari para que ele desse alguns aspectos da sua trajetória. Dr. Lamari, quem é você? Olá, doutor. Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Dr. Milton. É um prazer estar aqui nesse programa excelente. Estou muito feliz
E vou me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Matheus Lamari, eu sou formado em fisioterapia, me formei pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Fui paranaense por alguns anos, depois eu sou de São José do Rio Preto, né? Minha família toda daqui. Aí fiz faculdade, fiz meus 5 anos de faculdade lá, voltei para Rio Preto. Aí aqui fiz minha residência em reabilitação física aqui pela FAMERP, 2 anos, né? E aí, logo que acabou a residência, já comecei o mestrado e já fui contratado ali para trabalhar no setor de ortopedia, onde fui supervisor por 10 anos. Então, ali onde a gente vê muitos casos de fratura, lesões, cirurgias, em geral, assim, no âmbito da ortopedia e traumatologia. E concomitante a isso também o meu mestrado em ciências da saúde, só que a gente optou por uma área de pesquisa em aspectos do colágeno, que a gente estudou mais a fundo uma questão chamada hipermobilidade articular. São aqueles pacientes que são muito flexíveis, assim, que têm outros transtornos relacionados a isso, por deficiências do colágeno. Explique bem esse aspecto para que as pessoas entendam o que é colágeno. Nossos telespectadores, com certeza, têm interesse em saber qual é o seu trabalho. Muito bom. E é uma dúvida muito pertinente, doutor. É uma questão que, por algumas pesquisas que a gente fez aqui, a gente chegou a analisar 15 mil crianças aqui em Rio Preto, do setor público escolar de Rio Preto, e a gente, nessas análises, percebemos que 40%, cerca de 40% das crianças tem algum nível de hipermobilidade. O que é isso? São quando as articulações elas se movimentam muito além do dito normal, do extremo do movimento. Então isso pode ser em qualquer uma das articulações, tá? Existem testes, né, que a gente faz com isso para analisar as articulações e as amplitudes de movimento, que mostram para a gente quais articulações estão dentro do padrão de normalidades e aquelas que se excedem e que também podem, em alguns casos, ter menos mobilidade que o normal, que é o chamado hipomobilidade. Então temos hipomobilidade e hipermobilidade. Tá? Isso é ruim ou é bom? Boa pergunta também, doutor. Tudo que é extremo é ruim, assim, nesses casos de saúde física e funcional. Então, assim, quem tem muita flexibilidade também é ruim. Por exemplo, colocar o pé na cabeça, abrir espacate. Isso não é saudável para a nossa articulação. Nossas articulações não foram feitas para isso. Isso acontece por uma deficiência na síntese, na formação do colágeno. A produção de colágeno nesses pacientes é ruim. A fábrica de colágeno, eu falo. O colágeno é uma proteína do nosso corpo, que ele funciona para dar sustentação e fixação nos nossos tecidos. Então eu falo que eles se aglomeram para fazer isso, como se os tijolos e os cimentos da nossa casa, que se aglomeram para dar sustentação e fixação para a nossa casa, para ela funcionar bem. A questão é que como esse colágeno é fraco, frágil e ou irregular, então não dá essa sustentação e fixação que a gente espera e, consequentemente, essa estrutura não funciona bem. Tá? Qual que é o ponto principal? O colágeno ele está praticamente em tudo, ele está na pele, está nos olhos, está nos dentes, na boca, articulações, músculos, tendões, ligamentos, ossos, pele, está no coração, nas artérias, nas veias, nos nervos, esôfago, estômago, intestino, útero, bexiga. Então, assim, pode acometer tudo, pode acometer uma coisa ou outra. Então, isso vai depender do nível da penetração e da expressão no DNA de cada um, no gene de cada um. Isso é controle genético, então? Isso, é uma questão genética, hereditária, né, que passa aí por questões familiares. Isso vai depender de qual tipo, tem vários subtipos, né, mas em 95% dos casos é uma herança autossômica dominante. Então, provavelmente herdou isso de algum familiar próximo ali. E aí que acontecem todas essas questões. E aí essa alta mobilidade assim, dessas articulações, elas geram uma predisposição, não que vai acontecer, mas tem uma chance maior de lesionar. Vou pegar um exemplo para você, tipo essas ginastas, assim, pensa aquelas ginastas das Olimpíadas, ginástica artística, ginástica olímpica, elas um pré-requisito, assim, praticamente, ter hipermobilidade para participar e fazer aquilo. É muito, muito raro você chegar num nível daquele de mobilidade com treinamento. Você tem que ter uma predisposição genética para isso e é quase uma seleção natural para chegar naquele nível. Só que você percebe que a carreira delas é muito curta, né? Você vê que com 22, 23 anos já estão aposentadas e com várias lesões. Vou pensar na Daiane dos Santos, Rebeca Andrade. E aí vão para o Cirque du Soleil? Muitos. Esses indivíduos que trabalham com malabarismo, essas questões, aquelas mulheres que entram dentro de uma mala, com certeza tem algum tipo de hipermobilidade articular. E a gente achou isso curioso e tentamos estudar isso em vários níveis, claro.
para ajudar a população em geral. A gente gosta de pesquisa com aplicabilidade clínica, né? Então, Dr. Lamari, uma pergunta então. Então, sempre que algum pai encontra alguma criança que tem uma hipermobilidade, como você diz, a articulação dele é extremamente facilitada do ponto de vista de atividade, deve procurar um fisioterapeuta? Perfeito, doutor Milton. Se o pai perceber o que geralmente a criança mostra, né? Então coloca o pé na cabeça, abre espacate, faz ponte invertida, às vezes reclama de dor nas pernas, muitas vezes acaba ficando com dor do crescimento. Aí eu sugiro que o pai procure sim um fisioterapeuta, mas que ele vai ter que passar por uma equipe, assim. Geralmente por geneticista, reumatologista, fisioterapeuta, isso vai depender do grau de acometimento, mas sem dúvida nenhuma, pelo menos uma avaliação para evitar futuros problemas, porque se avaliado precocemente, diagnosticado precocemente, você pode prevenir muitas futuras sequelas que podem acontecer com o passar dos anos, porque acontecendo essas sobrecargas, essas lesões, e avaliando e diagnosticando isso no começo, você evita que essa lesão se avance e se torne uma sequela mesmo, que pode ser até incapacitante. Nós temos pacientes que, infelizmente, andam de cadeira de roda, precisam de andador, muletas, ou que ficam praticamente acamados, porque isso desgasta muito mais rápido ali articulações, músculos, tendões, ligamentos, gerando lesões. E essas lesões são... Que tipo de lesões para que as pessoas entendam? Quais são os tipos de lesões que podem acontecer nessas pessoas? Excelente. Se a gente for pensar nessa parte estrutural, o que geralmente os pacientes nossos apresentam? Condropatias, condromalácias patelares, o desgaste da cartilagem entre nossos ossos, assim, nós temos uma cartilagem que protege isso, protege para o osso não raspar um osso no outro e não ficar pegando um osso no outro. Isso gera dor, gera limitação de movimento, gera complicações, crepitações, estalos. E aí protege. Como as articulações movimentam muito, isso exige mais dessas proteções, dessas cartilagens. Isso acelera o processo de degeneração. Então é um paciente que geralmente tem artrose, essas degenerações articulares mais rápidas, então precoces, podem ter muita dor, limitação de movimento, podem evoluir para próteses, aquelas substituições de articulações precocemente, tá? E dor é o principal, dor e fadiga, né? Porque isso gera sedentarismo é ruim porque vai causar mais imobilismo ainda, e aí entra num ciclo assim, vicioso de dor, sedentarismo, aí fadiga, alterações do sono, que aí vira um ciclo mesmo que a gente tem que tentar quebrar o mais rápido possível. Tá. E como é que age, então, o fisioterapeuta do ponto de vista de tratamento para essas pessoas? Boa. Então, o fisioterapeuta vai ver quais são essas limitações, em quais articulações. Vamos pegar um exemplo, no quadril, na coluna e no ombro. A gente vai dar um reforço para esse colágeno. Como que a gente vai dar um reforço para esse colágeno? A gente vai trabalhar exercícios específicos para essas articulações, para essas estruturas, para elas estabilizarem mais. Em linhas gerais, é isso que acontece. Isso pode acontecer de diversas maneiras. As nossas articulações, elas têm mecanismos de estabilização dinâmicos, então, que se movimentam, que são músculos e tendões, e tem mecanismos de estabilizações estáticos, são os paradinhos ali. São as cápsulas articulares, os ligamentos e tudo mais. Como a gente não consegue mexer nos estáticos, a gente vai trabalhar os dinâmicos. Então vai trabalhar força muscular, resistência muscular, ganhar assim, endurance, né? Vai trabalhar consciência corporal. Explica bem o que é endurance. Claro. Endurance, a gente pegou essa palavra em inglês, né, e usa bastante hoje por causa das pesquisas em si. Mas é o ganho de resistência. É aquele paciente que tem que melhorar o quanto ele consegue fazer uma coisa. Não é com quanta força, mas em tempo, em longevidade. Então, um paciente que, vamos supor, ele passa de andar 5 minutos para 10 minutos. Ele aguenta uma caminhada maior. Então, ele melhorou o endurance dele. É aquele paciente que aguentava pedalar 5 minutos e agora pedala 10 minutos. Ele melhorou o endurance dele, né? A resistência muscular. Que são maneiras diferentes de trabalhar. Ganhar força é um trabalho específico. Ganhar endurance, ganhar resistência é outro tipo de trabalho. Ganhar consciência corporal é outro tipo de trabalho. Melhorar a propriocepção, que é aquela questão onde a gente melhora a nossa percepção corporal. Então eu sei se minha mão está aberta, se minha mão está fechada, mesmo com os olhos fechados. Eu sei que para escrever, o quanto que eu preciso fazer de força em uma caneta, para não furar o papel e também preciso ter uma certa força para sair a tinta. Então isso é propriocepção, então trabalhamos isso também.
Aí melhora do equilíbrio, melhora da coordenação motora. Esses pacientes são acometidos em todos esses âmbitos, se a gente for pensar em partes ortomioarticulares, então ossos, músculos, tendões e ligamentos. Então aí vai ser um trabalho específico dependendo de quais regiões forem acometidas. Como eu disse, não necessariamente são todas, na maioria dos casos são alguns locais, então a gente foca nesses para dar um reforço nesse colágeno, nesse E existe cimento. algum tipo de medicamento, algum tipo de alimentação que contribua com esse tipo de endurance, da melhor da atividade, da sua performance? Excelente pergunta, doutor. Os pacientes perguntam muito assim, nossa, mas se a minha deficiência é na síntese do colágeno, eu vou tomar colágeno então, que vai ajudar muito. Mas infelizmente não dá. As pesquisas já mostraram que essas medicações assim, que induzem a produção do colágeno, ele vai continuar produzindo um colágeno ruim. Então assim, não faz muito sentido, porque o colágeno ainda vai ser fraco, frágil e irregular. Tá? Não existe medicação, não existe cura para isso, existe tratamento. A pessoa nasce e morre com hipermobilidade articular, mas ela não morre disso, essa é a parte boa. Ela tira a qualidade de vida, que é isso que a gente não gosta. Então a gente tenta, assim, com exercícios, com alimentação. No final das contas, eu falo que são 4 coisas que ajudam muito: é exercício, alimentação, saúde mental e sono adequado, que praticamente tudo, né, melhora com isso. Mas a gente sempre tenta esses 4 pontos alinhados para melhorar esses pacientes. Mas tem alimentações adequadas, eles também têm alterações gastrointestinais em níveis mais complicados, assim, então fazem dieta antihistamínica, tem dietas específicas, assim, mais restritas, que aí aos poucos vão voltando as alimentações, porque eles não costumam se dar muito bem com glúten, lactose, bebida alcoólica, açúcar, então acaba sendo uma dieta bem restritiva para esses pacientes, assim. Telespectadores, aguardem um pouco. Voltamos logo com o Dr. Matheus Lamari discutindo aspectos muito importantes. Ciclospora. Um surto incomum de ciclosporíase, uma infecção intestinal causada pelo parasita ciclospora, está sendo monitorado em diversos estados dos Estados Unidos. A doença provoca principalmente diarreia explosiva intensa, além de náuseas, cólicas e, em alguns casos, desidratação que pode exigir internação. A origem do surto ainda está sendo investigada, mas a suspeita recai sobre a contaminação de alimentos frescos, como verduras, frutas e ervas. A principal forma de prevenção é lavar bem frutas e hortaliças antes do consumo. Embora a maioria dos casos evolua bem, as orientações naquele país são de que pessoas com baixa imunidade devem procurar atendimento médico rapidamente caso apresentem os sintomas descritos. Esta lição serve para o nosso país para casos semelhantes. Doenças cardíacas e embriões congelados. Um grande estudo internacional, ao observar mais de 650 mil gestações, mostrou que bebês concebidos por técnicas de reprodução assistida podem apresentar um maior risco de cardiopatias congênitas, especialmente quando são utilizados embriões congelados. Os pesquisadores destacam então que o risco absoluto ainda continua sendo baixo, mas os resultados reforçam, no entanto, a necessidade de um acompanhamento pré-natal mais cuidadoso, com indicação de ecocardiografia fetal, além de ser necessário informar de forma clara aos futuros pais sobre os benefícios e os possíveis riscos desses procedimentos. Novos estudos ainda são necessários para confirmar esses achados. O risco de Alzheimer pode ser influenciado pelas vacinas contra a gripe. Um estudo com dados de planos de saúde dos Estados Unidos mostrou que idosos que receberam a vacina contra a gripe em alta dose apresentaram menor risco de desenvolver doença de Alzheimer do que aqueles vacinados com a dose padrão. A redução do risco chegou a aproximadamente 20% nos primeiros meses após a vacinação. Isto ficou mais evidente entre as mulheres. Os pesquisadores destacam, no entanto, que o estudo demonstra apenas uma associação e não uma relação de causa e efeito. Mesmo assim, os resultados reforçam a importância da vacinação anual contra a gripe. O dado reforça que, além de prevenir uma infecção potencialmente grave em idosos, no futuro poderá revelar que a vacina pode também propiciar benefícios adicionais para a saúde do cérebro. Porém, é um tema que ainda precisa ser confirmado por novos estudos clínicos.
Ação em Gaza. Em meio à guerra em Gaza, profissionais de saúde mental têm demonstrado uma impressionante capacidade de solidariedade e resiliência. Mesmo vivendo em tendas e sob o risco constante de bombardeios, eles realizam oficinas e encontros para ajudar crianças e adultos a enfrentar os traumas da guerra. Utilizando exercícios de respiração, música, dança e desenho, oferecem apoio emocional e aliviam, ainda que temporariamente, o sofrimento causado pelo conflito. A iniciativa mostra que, mesmo nas situações mais extremas, o cuidado com a saúde mental pode representar esperança e fortalecer a capacidade humana de superar adversidades. Plasma rico em plaquetas, PRP. Após anos de discussões, está em vigor a Resolução de número 2464/2026 do Conselho Federal de Medicina, CFM, que regulamenta o uso do PRP para o tratamento de condições osteomusculares específicas, retirando então do procedimento o rótulo de experimental. Com esta decisão, o CFM evita processos éticos aos profissionais que indiquem o procedimento do componente do sangue para tratamento. A fisioterapia é um direito do cidadão brasileiro quando existe indicação médica ou de outro profissional habilitado, e esse atendimento pode ser realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A Constituição Federal garante que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, princípio que orienta o acesso aos serviços de prevenção, tratamento e reabilitação. O paciente pode ter acesso à fisioterapia em diferentes situações, como após um acidente, uma cirurgia, um acidente vascular cerebral, doenças neurológicas, problemas respiratórios, dores crônicas, lesões ortopédicas, amputações, queimaduras e diversas outras condições que comprometam os movimentos ou a capacidade funcional. Crianças, adultos e idosos podem ser beneficiados, sempre de acordo com a avaliação da equipe de saúde. O atendimento normalmente começa na unidade básica de saúde, onde o paciente é avaliado e, quando necessário, ele pode ser encaminhado para serviços especializados de fisioterapia ou centros de reabilitação. Em muitos municípios, também existem programas próprios de atendimento domiciliar para pessoas com dificuldade de locomoção e serviços especializados para pacientes com deficiência. Além do tratamento, o paciente tem direito a receber informações claras sobre sua doença, os objetivos da fisioterapia, o tempo estimado de reabilitação, os benefícios esperados e os cuidados que devem ser mantidos em casa. Também deve ser tratado com respeito, dignidade, privacidade e sem qualquer forma de discriminação. É importante lembrar que a reabilitação é um trabalho em equipe. O sucesso do tratamento depende não apenas da atuação do fisioterapeuta, mas também da participação ativa do paciente, que deve comparecer às sessões, seguir as orientações recebidas e realizar os exercícios recomendados. Garantir o acesso à fisioterapia significa oferecer às pessoas a oportunidade de recuperar movimentos, reduzir limitações, prevenir incapacidades e conquistar uma melhor qualidade de vida. Conhecer esses direitos é o primeiro passo para que eles sejam efetivamente respeitados. O programa de Medicina e Ciência, na data de hoje, tem a grata satisfação de estar com o fisioterapeuta Dr. Matheus Lamari, que está discutindo alguns aspectos relacionados à fisioterapia. Na sequência, gostaria que o Dr. Matheus Lamari demonstrasse para os nossos telespectadores o que faz um fisioterapeuta, em que áreas mais que ele atua, em que pessoas mais que ele dá atenção. Fique à vontade para discorrer a função do fisioterapeuta. Muito legal. Então, nossa, dá pra gente falar muitas horas disso. A fisioterapia tem crescido muito, assim, se a gente for pensar, é uma profissão, digamos assim, relativamente nova, né, que foi surgindo aí depois das guerras mundiais, pelos processos de reabilitação dos soldados em si, e aí foram se criando novas áreas, assim. Então, hoje a gente vê muita evolução da fisioterapia, por exemplo, na parte de terapia intensiva, né, de cuidados intensivos. Então, o fisioterapeuta é um profissional que hoje é indispensável, que fica 24 horas dentro de uma unidade de terapia intensiva, trabalha toda a parte de ventilação, reabilitação precoce, mobilização precoce.
e que isso foi importantíssimo para as outras sequências de reabilitação. O que acontecia antes é que o paciente não tinha essa reabilitação adequada nesse primeiro momento, chegava muito debilitado para os próximos passos, né, objetivos da reabilitação. Então nessa parte evoluiu muito, e aí vamos pegar essa sequência. Então o paciente passa de uma unidade de terapia intensiva, vai para uma enfermaria. Lá também tem os fisioterapeutas que vão intensificar essa parte de reabilitação física, vão trabalhar questões pulmonares, melhora da respiração, melhora da força, melhora da independência desse paciente. O paciente quer autonomia, né? Então, assim, a fisioterapia... E melhorar a sua qualidade de vida. Com certeza, e não tem qualidade de vida sem autonomia. Imagina aqueles pacientes que, por exemplo, não tem autonomia para tomar banho, para trocar de roupa, não tem para comer sozinhos, não tem qualidade de vida com isso, né, doutor? E aí foram se evoluindo depois a parte clínica, assim, né? Então a gente fala que a terceira fase da reabilitação, o paciente vai para uma clínica, para um ambulatório, vai continuar o processo de reabilitação com intensificações até ele chegar aos 100% e chegar em casa. E muitos outros, isso eu falo desde o bebê até o idoso, né? Você vê assim, as unidades de terapia intensiva desde a neonato, assim, desde bebês até os idosos, assim. E tudo isso já bem especificado, já foram se criadas especialidades da fisioterapia, neurológica, ortopédica, esportiva, neonato, cardiovascular, pneumo. Então assim, dermato tem crescido muito, estética hoje, você vê, o pessoal é bem antenado com isso hoje em dia. Então hoje tem muitos braços assim da fisioterapia, parte de transplante. Nossa, mas tem tanta coisa para falar assim, mas sempre voltado para essa parte do cuidado, da reabilitação, para trazer essa qualidade de vida. Então quer dizer que, na realidade, a fisioterapia, além de ser um aspecto global, tem subespecialidades. Certamente. Explique qual é a sua melhor função, ou melhor dizendo, a sua subespecialidade, então. Legal. Isso é interessante, essa história, porque quando eu fiz faculdade eu estava com dificuldade de entender, assim, de escolher, na verdade, porque eu ficava, gente, mas eu gosto tanto de um, gosto tanto de outro, o que eu escolho para isso, para aquilo, e não consegui escolher. Então eu fiz uma residência aqui em São José do Rio Preto, na FAMERP, que passava por todos os setores. Isso foi ótimo, que eu pude entender melhor como funcionam essas subespecialidades e ver o que eu gostava mais. E no final decidi mesmo seguir por essa parte da ortopedia esportiva, reabilitação funcional, assim, que é onde eu tenho uma atuação maior hoje, tá? E trabalho bastante também na área da pesquisa, mas sempre voltada para essa parte ortopédica, traumatologia e esportiva, assim, de reabilitação de lesões, fraturas, próteses. Enfim. Já conversamos sobre o seu trabalho anterior em relação às crianças e aspectos relacionados à hipermobilidade que tinha algumas crianças. Agora vamos para uma situação. O fisioterapeuta participa muito, digamos, um adolescente que quer ficar bem do ponto de vista físico. O que ele explica para as pessoas? Quais são as coisas que você deve pontuar para essas pessoas? Eu quero fazer exercício físico. Muito bom. Quando essa pessoa procura o fisioterapeuta, vamos pensar aí no caso de um adolescente, está começando a fazer atividade física. Nós vamos fazer uma avaliação cinesiológica funcional, a gente fala. Então a gente vai testar mobilidade, flexibilidade, então vamos ver como está a movimentação dessas articulações, se elas têm a amplitude certa de movimento, se não tem nenhum encurtamento muscular, nenhuma restrição, que a gente possa trabalhar com exercícios de mobilidade, com alongamentos, tá? A gente vai ver a questão de força muscular, então às vezes não tem ainda maturidade ainda dos músculos para aguentar determinados esportes ou atividades físicas. Então a gente faz os testes de força muscular, faz os testes de endurance, faz os testes de resistência, vai ver como está essa capacidade pulmonar, essa capacidade cardiovascular dessa pessoa, para ver se tem aptidão física para determinadas funções. Porque pode ser até lesivo, vamos supor, esse indivíduo às vezes não tem maturidade estrutural para determinadas atividades físicas, ou não tem essas questões de coordenação, consciência corporal e propriocepção para outras atividades. Às vezes não é uma pessoa que vai se dar bem com esporte de contato, por exemplo, que são um pouco mais lesivos, ele vai ser melhor com esportes individuais, outros sim, outros não. Tudo vai depender dessas análises que vão ser feitas. Por isso que eu sugiro, adolescentes, indivíduos no geral que forem fazer algum tipo de esporte, essa avaliação funcional, ver postura, ver como que está níveis de esforços e até que ponto a gente pode exigir isso do corpo
para que se torne saudável e não lesivo. O fisioterapeuta pode, assim, dar uma orientação, qual é a melhor habilidade ou capacidade, ou qual esporte que a pessoa deva desenvolver? Sem dúvida, porque voltado para essa análise, a gente sempre tenta fazer as pontuações dos esportes que vão gerar mais benefícios para esse indivíduo. É lógico que a gente sempre tenta escutar também as vontades da pessoa, claro, mas às vezes elas não têm capacidade e não fica seguro para isso, entendeu? Então a gente tenta entrar num meio termo ali dos esportes que a pessoa quer fazer, mas que a gente também, do nosso lado, a gente tem que oferecer uma questão saudável e segura para essa pessoa. Então, eu quero fazer, vamos supor, uma luta. Às vezes luta não é o ponto ali agora. Vamos fazer alguma coisa progressiva, hora que o corpo desenvolver um pouco mais, ficar mais seguros, refazemos os testes, melhorou, partiu para a luta. Então, eu quero fazer triatlon. Ainda não é o ponto, talvez vamos começar com uma corrida, uma caminhada, pedalando um pouco menos, e isso evoluindo gradativamente até chegar num ponto de triatlo. Quero jogar melhor com meus amigos no fim de semana, futebol, por exemplo. Exatamente, e vamos trabalhar a parte cardiorrespiratória, vamos trabalhar a parte de reforço muscular. Futebol é um esporte que, se não bem assim, preparado, você pode se lesionar e lesionar sério, você pode ver os jogadores e tudo mais. Então, assim, tem que se preparar para a atividade, não é simplesmente sair fazendo qualquer tipo de atividade. O exercício, a gente sabe que hoje está em plano A de todas as pessoas. A Organização Mundial de Saúde já recomenda para todo mundo níveis de exercício, a depender de idade, mas isso também tem que ter alguns pontos, assim, algum checklist, a gente fala, né? Para que seja saudável, como eu disse. Checklist explica bem o que seria isso. Seria um planejamento de passos a serem seguidos. Exato. Então, assim, a pessoa tem um caminho a ser seguido. Conforme ela for alcançando alguns passos, a gente muda para outro objetivo. Então, assim, isso gradativamente vai aumentando, a gente vai subindo os degraus. E aí atingindo o nível que a gente quer para determinada função. É o planejamento. É o total planejamento disso. O planejamento longitudinal, a gente fala. O exercício dá certo com constância. Não é aquele exercício que você faz um mês, aí para mais um mês, volta, e faz 2 semanas, para 2 meses. Exercício é bom com constância. E para isso tem que ter planejamento. Certo. E o planejamento de uma pessoa que teve uma cirurgia importante, osteoarticular, escolha a lesão que você quer. Vamos dizer, de quadril. O que você sugere para que essa pessoa já para sair 2 dias depois jogando bola? Ou como é que deve fazer? Queria muito poder oferecer isso, doutor, mas infelizmente não é possível. Como é que tem que fazer? Vamos pensar numa cirurgia de substituição de uma articulação, que a gente chama de artroplastia. Uma que acontece aí, artroplastia de quadril. Então ocorre uma substituição da articulação por uma prótese ali metálica, né? Então, geralmente acontecem por 2 motivos, né? Desgastes ou fraturas. E tem que fazer a substituição. A reabilitação é muito pontual e cheia de planejamentos, tá? Tem objetivos a curto, médio e longo prazo. No primeiro momento, a gente quer voltar a andar, né, que é devolver essa autonomia para o paciente. Só que no começo vai precisar de meios auxiliares de locomoção, um andador geralmente no começo, tomar banho sentado. A gente vai aos pouquinhos ficando cada vez mais em pé, andando um pouquinho mais, ganhando mais força. A musculatura vai acordando, né, da cirurgia conforme as semanas forem passando. E aí gradativamente, vamos pegar um exemplo. A gente vai desmamando cada vez mais do andador, o paciente vai cada vez mais andando sozinho. Os músculos vão retomando, né, volume, força e resistência, endurance, e vão conseguindo andar mais. Esses pacientes são os pacientes que no começo têm dificuldade de caminhar do quarto até o banheiro, por exemplo. E que depois de algumas semanas já... Botar meia também? Bota meia de compressão elástica é importante no começo, mas tem que tomar cuidado, porque eles têm restrições. Nas cirurgias tem a abordagem aqui posterolateral que a gente fala, pela parte lateral, eles têm que tomar cuidado com a adução, né, juntar as pernas, cruzar as pernas e dobrar mais que 90 graus. Então não pode sentar em um banco baixo, tomar muito cuidado de sentar na privada, cruzar as pernas, tem que tomar cuidado com alguns movimentos, porque isso força muito a cirurgia, ali pode ocorrer que ela escape, né, a gente chama de luxação, desencaixa dele. Isso é muito sério. Muito sério. Bom. E outras lesões articulares importantes que você pode ter, que é importante? Vamos lá, o joelho.
Joelho, vamos falar de joelho. E joelho, o que acontece bastante são as cirurgias dos ligamentos, né? Então, assim, vamos pensar no ligamento cruzado anterior, que é o que segura o joelho para não ter aquele jogo, aquela anteriorização de joelho, o joelho para frente, assim. Uma lesão dessa pode gerar falseios, pode gerar dificuldade de se manter em pé, caminhar, correr, saltar, e que pode precisar de uma cirurgia, na maioria dos casos. E aí tem que fazer um ligamento novo, uma reconstrução desse ligamento, que vai passar por todo um processo de regeneração e recuperação que vai levar ali em torno de 10 meses. É o tempo de recuperação biológica. Como eu falei, cheio de planejamento, checklist, checkpoints, assim, para a gente ir alcançando e gradativamente voltando às funções. Telespectadores, temos muito a conversar com o Dr. Matheus Lamari. Fiquem atentos, já voltamos. A varíola e o enfraquecimento do Império Romano. Quando avaliamos a queda do Império Romano, logo imaginamos que invasões bárbaras, crises políticas foram as responsáveis pelo enfraquecimento e a queda do Império Romano. Mas poucos sabem que um inimigo invisível também teve um papel decisivo nessa história. Foi um vírus, e muito provavelmente este foi o vírus da varíola. No ano 165 d.C., soldados romanos, quando retornavam de campanhas militares no Oriente, trouxeram consigo uma doença altamente contagiosa. Em pouco tempo, a epidemia se espalhou praticamente por todo o Império. Esse episódio ficou conhecido na história como Peste Antonina, e muitos historiadores e especialistas acreditam que a epidemia tenha sido causada pelo vírus da varíola. A doença provocava febre alta, intenso mal-estar e uma erupção de bolhas por todo o corpo. Milhares de pessoas morriam rapidamente. Em seu auge, estima-se que cerca de 5.000 pessoas morressem por dia apenas na cidade de Roma. Ao longo de aproximadamente 15 anos, milhões de habitantes na Itália perderam a vida. As consequências foram devastadoras. O exército romano perdeu milhares de soldados experientes, reduzindo então a sua capacidade de defender as fronteiras contra invasões. A agricultura entrou em crise pela falta de trabalhadores. O comércio diminuiu, a arrecadação de impostos caiu e muitas cidades foram praticamente despovoadas. O medo da doença alterou a vida cotidiana e abalou a confiança da população no poder do Estado. É importante lembrar, então, que a varíola por si só não derrubou o Império Romano. A queda de Roma, ao final, foi resultado de uma combinação de fatores, como corrupção, disputas internas, dificuldades econômicas e invasões de povos germânicos. Entretanto, a epidemia acelerou esse processo ao enfraquecer a população, a economia e as forças militares, tornando o império muito mais vulnerável. Essa história nos ensina uma lição que permanece muito atual. Um vírus não precisa apenas causar doença. Ele pode modificar a economia, alterar governos, mudar o rumo de guerras e influenciar o destino de civilizações inteiras. A provável participação da varíola na peste antonina é considerada um dos primeiros grandes exemplos de como uma epidemia pode transformar a história.
É por isso que compreender as grandes epidemias do passado é também uma forma de entender o presente e de valorizar a ciência, a vigilância epidemiológica e as vacinas, que continuam sendo uma das mais importantes ferramentas para proteger a sociedade. Herpes que volta todo mês não é normal. Herpes que volta todo mês não é azar, é o seu corpo mandando o recado. E quase ninguém entende o que esse recado significa. O vírus da herpes fica adormecido no nosso organismo após o primeiro contato. E ele só acorda quando ele encontra uma oportunidade. E essa oportunidade é quando sua imunidade cai. Se ele está voltando com frequência, o nosso sistema de defesa não está trabalhando como deveria. E isso tem causas investigáveis. Herpes recorrente pode ser o primeiro sinal de que algo está comprometido. Deficiências nutricionais enfraquecem o sistema imune, estresse crônico e distúrbios do sono fazem o mesmo. O uso prolongado de alguns medicamentos também podem abrir espaço para o vírus. O mesmo sistema que não controla a herpes pode não reagir adequadamente a outras infecções. Ignorar a recorrência frequentemente é o erro mais comum. E quanto mais você adia para um diagnóstico médico, mais esse problema vai se agravar. O tratamento correto não é só controlar as lesões, é entender por que o corpo não está reagindo. E isso exige uma avaliação minuciosa com a infectologista e não uma automedicação. Se esse vídeo te ajudou, siga seu infecto. O programa de Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de ter a presença do fisioterapeuta Dr. Matheus Lamari. E nós estamos numa época muito importante para discutir alguns aspectos sobre a Copa do Mundo. Dr. Matheus, como é que está a preparação física do nosso time para os jogos que virão, na sua opinião? Olha, doutor, a seleção brasileira, assim, vamos pensar na parte física, assim, teve uma preparação conturbada. Na minha opinião, sem dúvida, foi a seleção que mais sofreu com lesões. Começou com a lesão do Estevão, foi cortado, aí o Rodrigo rompeu o ligamento do joelho, Éder Militão, todos aí que brigavam aí pela titularidade do time, aí agora na Copa, Neymar, Lucas Paquetá, Rafinha, Casemiro saiu lesionado também. Então, tem algum motivo, na sua opinião? Sim, são lesões diferentes, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, o controle de cargas é uma coisa importante. Que eles O que é isso, controle de cargas? Eles têm feito isso muito com o Neymar. Então, assim, controlar a exposição do atleta, né, a essa parte física muito elevada. Então, assim, o Neymar aguenta até 30 minutos de jogo. Então, isso é controle de cargas. Eles controlam as cargas para que não passe disso. Passando disso, a chance de lesão fica muito alta. E como é que fica, como é mensurado isto? Como é que é mensurado essa carga? Boa pergunta. Hoje em dia, né, a medicina avançou muito, existem exames laboratoriais que ajudam a mensurar, eles usam aqueles GPS também, eventualmente vocês vão ver quando eles tiram a camiseta assim, que tem aquela marca aqui assim, então eles conseguem mensurar o quanto que esse atleta corre, tá? Então, e para onde ele corre também. Então eles vão ver velocidade, aceleração, vão ver nível de esforço, tudo isso. Aquele sutiã que eles usam, né? Isso, aquilo lá é um GPS para eles mensurarem. Então isso dá vários dados. Então distância percorrida, aceleração, percurso, nível de esforço, tudo isso é somado, colocado em uma planilha que mostra o quanto que o atleta está fazendo. Isso é algum aplicativo? Como é que é isso? Explica. Isso. A população gosta de saber porque vê eles tirarem a camisa quando faz gol, de vez em quando. E aí aparece o sutiã, né? E o sutiã, às vezes, tem algumas coisas a mais. O que é isso? Eu gostaria de saber, já que você trabalha mais com isso. Não, é interessante isso. São aparelhos, assim, que mostram por aplicativo, sistemas. Existem softwares hoje muito atualizados, tecnológicos com isso. Esses atletas custam caro, eles fora custam muito caro. Então, tem muito mais investimento nisso hoje. Então desenvolveram assim, todos esses sistemas para controlar melhor. Existem pessoas específicas para isso. Hoje em dia você vê que todos os times têm não só médicos, como fisioterapeutas, nutricionistas, fisiologistas, preparadores físicos, e não é só um, são equipes disso, né?
para que seja controlada essas cargas e que se reduza na exposição a lesões. Um atleta lesionado custa caro e também o time sente. Como está acontecendo com a seleção brasileira? Muitos atletas lesionados aí que fazem falta durante todo esse processo aí de competição. Tá. E essas lesões musculares que tem tido de repetição, tem algum motivo a mais do que esse que você falou? Sim. De repetição? Será que lesões anteriores não são responsáveis também por isso? Certamente, doutor. Quando um atleta tem uma lesão, a chance dele ter essa lesão novamente é maior, ainda mais se não feito o tratamento, a reabilitação correta. Então, tudo isso tem que ser feito e manejado certinho e a volta segura e gradativa. Por isso que você está vendo assim, por exemplo, o Neymar voltando com poucos minutos de jogo, você vai ver esses atletas que estão lesionados voltando com poucos minutos de jogo, e para pegar ritmo de jogo, que ele volta, a lesão, vamos pensar nessas lesões musculares, ela regenera, o músculo regenera, cicatriza, mas ainda ele tem que voltar para a força dele, tem que voltar para a potência dele, tem que voltar para a endurance, ele tem que voltar para a mobilidade, e isso é quando a carga de jogo, e a carga de um jogo de Copa do Mundo é muito alta, você vê que todo mundo ali acaba esgotadíssimo, e nessas próximas fases ainda tem possivelmente prorrogações, pênaltis, e o espaçamento dos dias entre os jogos vai ficando cada vez menor. Então as cargas atrapalham nessa lesão, certamente lesões anteriores, claro, idade do atleta também, e a experiência da equipe, a capacidade de orientações e manejo dessas cargas da equipe, tudo isso conta, é uma somatória de vários fatores. E além disso, tem a parte do atleta também. Então, o atleta cuidar bem do sono, cuidar bem da alimentação, cuidar bem da saúde mental, né? Os deslocamentos contam muito, se a gente for pensar na Copa do Mundo, são em 3 países, né? Então pensa, o atleta pode jogar no Canadá, depois jogar nos Estados Unidos, depois jogar no México. Todos esses deslocamentos contam como controle de cargas também. Então é uma somatória de vários pontos, assim, eu tentei expor. E quantos fisioterapeutas você acha que são necessários para uma equipe desta? Na sua opinião, existem subatividades entre eles, de ações? Eu acho que isso é muito importante porque também é interessante saber como você se prepara. Né? Claro. Isso pode servir para todas as idades. Diga isso para mim, qual é a sua opinião e como é que funciona isso? Isso. Existem subdivisões, sim. Eu sei que para a delegação brasileira, para essa Copa do Mundo, tem 5 fisioterapeutas. Tá? Então, existe geralmente um coordenador, tá, que coordena toda essa subdivisão, e aí um fica para a parte de reabilitação, outro pode ficar mais para a parte de tabulação de dados, outro fica com a parte específica para algum atleta, certamente, assim, vamos pegar o exemplo do Neymar, deve ter algum fisioterapeuta específico para ele, tá, e os atletas podem ter fora isso, fisioterapeutas deles, particulares, assim, o que muitos têm, hoje em dia quase que é obrigatório um atleta ter um fisioterapeuta particular que vai para qualquer lugar para ele. E equipamento em casa? Tudo. Não, assim, eu tenho colegas, amigos, assim, que são fisioterapeutas de atletas de alto nível, alto rendimento. Então, ele mora em Santos, o atleta se transfere, vamos supor, para a Arábia Saudita. Ele vai com o atleta, mora na Arábia Saudita, geralmente mora na mesma casa, mora no mesmo prédio. E ele leva mais equipamento mais equipamentos de fisioterapia do que utensílios pessoais, roupa dele. As malas de fisioterapia são maiores do que as malas pessoais. Porque tem que levar todo o aparato e ele praticamente monta uma clínica, assim, um ambulatório dentro da casa do atleta, assim. Que isso conta muito também para a prevenção de lesões. E a necessidade desses equipamentos, hoje em dia você vê alguma divulgação sobre, vamos dizer, sobre a nossa região, Mirassol, que tem uma organização. Você pode contar alguma coisa sobre isso? Apesar que teve colegas que também comentaram. O que você acha de tudo isso? Não, eu acho importantíssimo. A tecnologia vem para ajudar. Tá? Eu tenho amigos lá que trabalham no Mirassol, um amigo meu que implementou ali o maquinário do Mirassol. Eu acho que a tecnologia vem para ajudar, sem dúvida nenhuma. Isso também não abdica de estudo, também dos profissionais, né, e tudo mais. Eu falo, a tecnologia não age sozinha, tem que ter um profissional ali preparado para isso, sempre atualizado e continuar sempre esse processo de educação, atualizações para manejar isso bem. A tecnologia não faz tudo sozinha. Então, assim, é importante, sem dúvida nenhuma, isso acelera captação de dados, mostrar os dados para essa equipe, mostrar para o atleta o porquê que ele se lesionou, porquê que ele não lesionou, até onde ele pode ir, os dados mostram isso, porque senão fica uma coisa muito empírica, assim, uma coisa muito não visível.
Ó, você não pode jogar hoje, tá? Mas você não pode jogar porque seus exames deram alterados. Aqui no último jogo, você correu menos, já sentiu mais, tá? O clima também mudou, foi um campo que choveu, um campo mais pesado. Então, assim, existem vários exames e mensurações que ajudam nessas questões. Tá. E como é que tem que ser a nossa fisioterapia por esse pessoal que está acima dos 30? Essa aí Como é que tem que ser para esse pessoal? Para nós chegarmos nas pessoas mais importantes para evitar o sedentarismo. Exatamente. Então, assim, o nosso corpo ali depois dos 30 anos, ele já tem uma deteriorização dos nossos sistemas gradativa. Isso é normal. É lógico que não vai ser do dia para a noite. Dia após dia, pequenas deteriorizações mínimas vão acontecendo, que vão sendo sentidas conforme o tempo for passando. A gente tem que levar isso em consideração. Geralmente essa pessoa da idade dos 30, 40 anos ali, aquele atleta de final de semana, aquele atleta amador que joga uma bolinha de final de semana, que trabalha muito. Então, assim, a gente tem que tudo pesar isso. Não adianta você imprimir uma reabilitação, uns exercícios, de um atleta profissional para um atleta amador, para uma pessoa do dia a dia, digamos assim, né? Então, assim, tudo isso vai ser adequado. A intensidade, o número de repetições, as cargas, os pesos, o número de séries, o tempo de descanso, os dias de fisioterapia, tá? Então, assim, tudo isso é diferente. Você não pode expor ele ao que você expõe um atleta, por exemplo. Esses atletas chegam a fazer fisioterapia intensiva de horas por dia, 7 dias por semana. Tá? E isso não é possível com uma pessoa normal, digamos assim. E o Cristiano Ronaldo é anormal? Ele é normal, mas isso é mérito dele, porque ele é uma pessoa que eu acompanho bastante, gosto muito assim de entender como que ele chegou aos 41 anos, assim, nesse nível de intensidade e nessa qualidade. Você vê que é uma pessoa que quase não se machucou com 41 anos, chega a titular da Copa, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas ele cuida muito da alimentação, chega a ser uma coisa assim até admirável, tá? Não, é uma dieta muito restrita. Ou doentia. A certo ponto até, porque se você for pensar socialmente, isso te restringe a muita coisa, tá? Você abre mão de muita, não tem festinha de final de semana, não tem aniversário aqui, aniversário ali. Eu vejo que a rotina de sono dele chega a ser uma coisa maluca, assim. Vários blocos de sono por dia, de 1h30, dorme não sei quantas horas. Ele, Messi, LeBron James, Djokovic, esses atletas que chegaram aí próximo dos 40 em altíssimo nível, todos têm assim que chega a ser doentio: alimentação, sono e fisioterapia. Tá. Então a última pergunta que eu creio que todos os telespectadores gostariam de fazer para você: e o Neymar, joga ou não? Boa pergunta, acho que essa é a pergunta que eu mais recebo ultimamente. Se a gente for pensar em Copa do Mundo, eu acho que ele vai jogar assim. Ele entrou um pouco já, mas eu acho que ele não vai ser aquele Neymar de 2014, 2015, 2016, naquela intensidade. Essas cirurgias deixaram algumas sequelas nele. Se vocês verem assim, o joelhinho, já a gente chama de joelho varo, é um joelho mais aberto, já perde potência, já perde salto, força. Então, assim, são lesões recorrentes. Então, machucou o pé, machucou o joelho, machucou a panturrilha, machucou a coxa, machucou a coluna, uma lesão grave. Então, assim, vão se empilhando essas lesões e deteriorando a parte física desse atleta. E hoje ele sente isso já com 30 e poucos anos, né? Eu acho que o Neymar vai ser, sim, importante, vai jogar, ele, como a gente estava conversando, ele pode dar ali um passe mais elaborado, cobrar uma falta, um escanteio, um pênalti, assim, mas não vai ser aquele atleta que vai jogar o tempo todo na Copa do Mundo, de jeito nenhum, não vai jogar 2 tempos, muito difícil, não vai jogar 2 tempos, prorrogação, pênalti. A intensidade de um jogo desse, eu acho que para a Copa do Mundo agora ele não aguenta. Se depois da Copa ele entrar em um tratamento intensivo, ele pode melhorar isso, mas chegar num nível de Cristiano Ronaldo, para mim isso é impossível, né? Muito bom. Medicina e ciência também é atual. Medicina e ciência também apresenta situações como da Copa do Mundo. Então, voltem sempre, nos acompanhem na ISA TV, que produz semanalmente às 11h40, às terças-feiras, e no YouTube, o programa Medicina e Ciência.